mas eu não estou com som ainda aqui. Posso começar? Mas eu não escuto. Estão me vendo bem? Sim, pode iniciar. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Carmen, eu sou professora de Psicologia 1 e 2, né? Alguns de vocês já devem ter me visto, né, me conhecido nos outros momentos que tivemos juntos, né? Conversando um pouco sobre a disciplina. E eu vou acompanhar a Psicologia 2, né, que foi montada junto com a professora Joyce, mas infelizmente ela está de licença médica, então eu que vou acompanhar, né, vocês nesse próximo bloco com a disciplina de Psicologia 2, né? Então, como a gente tem pouco tempo para falar um pouco sobre como vão acontecer, né, essas semanas, essas unidades, eu fiz assim um apanhado geral, né, das disciplinas, das semanas, para a gente conversar um pouco, e eu acredito que depois a gente vai ter oportunidade de tirar dúvidas assim mais detalhadas ao longo do período, né, ao longo da disciplina. Uma coisa que eu queria deixar assim, bem à vontade para vocês é que a gente pode estabelecer um diálogo assim, mais próximo por WhatsApp ou, não sei, a gente pode criar uma outra estratégia para que a gente possa tirar dúvidas ao longo do curso. Mas também estarei, né, com o plantão, né, conforme a professora Osilene já falou, né, para atender as dúvidas de vocês, né, durante o curso de Psicologia 2. Bom, começando a unidade 1, eu vou passar unidade por unidade, mas eu não vou explicar o conteúdo, só vou dar algumas orientações a respeito de como que seria interessante que vocês conduzissem a disciplina na orientação dos alunos, né? Então, a unidade 1 e a unidade 2 de Psicologia 2, elas trazem alguns conceitos, né, e a teoria que já foi trabalhada na unidade 7 da Psicologia 1, só que de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente está abordando na unidade 1 e 2 os teóricos Piaget e Vygotsky, né? Então, na verdade, quem já fez quem já mediou a disciplina de Psicologia 1 vai perceber que na unidade 7 de Psicologia 1 a gente trabalha com um texto que faz a comparação, que traz as principais ideias de Piaget e Vygotsky na psicologia do desenvolvimento, as suas principais influências, diferenças, semelhanças, né? Esse mesmo texto eu trago para a unidade 2 de Psicologia 2. Então, vocês vão reencontrar esse texto e vão poder reapresentar esse texto para os alunos, e é uma oportunidade deles poderem estudar com mais profundidade um mesmo material, né, que foi elaborado, esse especificamente, foi elaborado por mim. Então, ele traz elementos gráficos, tem caixas de textos, né, que vão explicando, né, os conceitos que vão aparecendo no texto. Então, vocês vão poder apresentar para eles esse material, né, que aparece especificamente na unidade 2. Mas na unidade 1 de Psicologia 2, o objetivo principal é discutir o conceito de desenvolvimento, né? Porque, na verdade, a gente está revisitando as teorias de Piaget e Vygotsky, mas destacando esse conceito de desenvolvimento e o conceito de aprendizagem, né, esses dois conceitos,
para a gente entender como isso vai ser aplicado, né, na prática de sala de aula, com os alunos, né, com as crianças, né, e como que esses futuros pedagogos vão se utilizar desses conceitos para melhor, né, trabalharem com seus alunos futuramente, né? Então, a gente tem praticamente, né, em todas as unidades, duas formas de avaliação. Eu destaquei o fórum e os objetos educacionais, aqueles jogos, né, as atividades mais... acho que são objetos que falam, os objetos educacionais. Então, a gente vai ver que não tem uma cobrança assim, muito grande, muito extensa de atividades para serem avaliadas, né? Mas é importante que vocês vão conduzindo, mediando nesses principais conceitos, né? Principalmente trazendo os objetivos de cada unidade, né? Deixa eu ver o que tem aqui mais da unidade 2. Bom, como eu falei, então, essas unidades 1 e 2, vocês vão trabalhar com os conceitos que Piaget e Vygotsky trazem e vocês vão ter que fazer uma mediação no sentido de mostrar para os alunos, né, como que isso se aplica na educação. Então, por exemplo, como Piaget e Vygotsky trazem uma concepção de escola que não é mais aquela concepção de escola tradicional, né? Aquela escola que a gente costuma falar, né? Escola que ensina a decorar, a você, ao aluno simplesmente gravar conceitos e conteúdos e não pensar sobre, né? Sobre aqueles conteúdos. E, por outro lado, né, como que Vygotsky e Piaget trazem uma mudança para esse olhar na educação, né? A partir da teoria deles, que não é uma teoria de método pedagógico, eles são psicólogos, mas em que medida as teorias da psicologia, né, vão auxiliar o professor a entender esse aluno como um aluno ativo, como um aluno que participa da construção do seu próprio conhecimento, né, que precisa do outro para aprender, né, para se desenvolver, e como isso trouxe uma grande mudança para a prática pedagógica, inclusive para a aprendizagem. Então, no texto base, por exemplo, da unidade 1, é um resumo expandido de 2 capítulos de um livro que já foi usado na Psicologia 1, que é o livro Psicologias, da Ana Mercedes Bock. O livro Psicologias, a gente já trabalhou outros capítulos na Psicologia 1, e na Psicologia 2 a gente vai usar os capítulos 7 e 8, que vão aparecer para vocês como material complementar, porque para texto base foi feito um resumo desses capítulos, então está bem acessível, está fácil de ler, e aí vai ser também mais fácil para vocês conduzirem essa mediação, tá? Bom, aí a gente passa para a unidade 3. A unidade 3, ela fala especificamente da psicologia relacionada à educação de surdos, né? Na verdade, essa união, né, essa relação psicologia e educação de surdos não tem assim não tem material pronto sobre isso. Então a gente precisou, eu e a professora Joyce, precisamos encontrar um texto que melhor se adequasse, né, a essa unidade. Então, esse texto, o que vocês precisam destacar nesse texto, né? A importância das narrativas autobiográficas. O que seria isso, né, do surdo? O que seria isso? A importância de você falar sobre a sua vida, sobre a sua história, entendendo que isso vai constituir a sua subjetividade, né? Então, a gente vai ver nesse texto a importância de dar valor a essas narrativas, né? Também uma outra questão que aparece nesse texto é a relação entre diferença ou deficiência. Quer dizer, o surdo ele é deficiente
ou ele é diferente, né? Provavelmente, os alunos já viram essa discussão em outras disciplinas. Então, não vai ficar assim muito complicado de, a partir desse texto, eles também, vocês puxarem essa discussão, né? Enfatizando isso na mediação, né? Outro ponto que esse texto trabalha é sobre o modelo socioantropológico, né? De modelo socioantropológico de explicação, né? Ou de condução da, da, da surdez como uma diferença cultural, né, linguística, e que é possível conduzir essa educação do surdo na medida em que os obstáculos sociais vão sendo quebrados para que esse sujeito se desenvolva plenamente. Então, se rompe com a questão da deficiência, que fazia parte de um modelo clínico, né? Isso também, né, provavelmente eles já vão ter estudado em outra disciplina, como estudos surdos, por exemplo. Então, não é nenhuma novidade, apenas a gente vai conseguindo fazer o link, né, desses conceitos com a disciplina de psicologia, né? Então, é interessante a gente perceber que todo o currículo está ligado, né? Que as disciplinas elas se interligam, elas se interrelacionam. Em alguns momentos, a gente vai poder fazer esses links, né? Então, nesse texto, a gente consegue trazer esses conceitos já vistos, né, para essa discussão mais psicológica, digamos assim, né? Aí, vale a pena destacar que na unidade 3 eu coloco como chat, né, como ideia de chat, né, a pessoa surda, o aluno surdo, né, falar sobre a sua história. Então, fale aí sobre a sua história, como é a sua história de vida, como você foi educado, né, você aprendeu Libras desde cedo ou não, você foi oralizado e depois você aprendeu Libras, como que foi essa história, né? Sua família, sua escolarização. E aí, os alunos ouvintes também vão ter oportunidade de falar, se conhecem algum surdo, como é, né, a vida desse surdo, e depois comparar isso. Falar do outro é o mesmo que falar de si? Qual é o peso, né, dessa história e dessa realidade para cada um, né? Então, é a importância dessa narrativa, como eu falei no início, autobiográfica, né? Bom, aí só um detalhe que eu queria destacar com relação ao objeto educacional dessa unidade 3, que são animações, né? Eu sugiro 3 animações que estão sendo elaboradas, né? Narrando histórias de 3 crianças surdas. E aí vai sendo pontuado, né, todo um desenrolar, né, de vida para cada uma dessas 3 crianças. E aí, depois que o aluno assistir as 3 animações, ele vai ter que escolher uma que ele acha assim, que foi a história de vida que talvez, não é que seja ideal, a palavra não é ideal, mas que melhor atendeu às necessidades dessa, né? Eu destaquei como a situação mais interessante, digamos assim, que seria a melhor, né? A situação 2, né? Porém, o aluno escolher a 1 ou a 3 e justificar, né, de uma forma bem argumentativa, se ele conseguir usar o texto, né, para fazer a explicação do porquê que ele escolheu a 1 ou a 3, também fica bom. A minha sugestão é que o mais adequado seria que eles optassem pela história número 2, mas isso não quer dizer que eles possam também escolher a 1 ou a 3 e fazer uma boa explicação para aquela animação. Vocês vão ver, quando a animação estiver pronta, o que eu estou falando. Agora, assim, antes de visualizar, pode parecer mais difícil, mas vocês vão ver que não é. Bem, na unidade 4, eu destaco 2
temas. Eu destaco dois temas, que são o tema do fracasso escolar e o segundo é o tema da medicalização. Medicalização, não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar esse conceito, seria você dar uma justificativa médica, né, de saúde, né, para uma questão que é educacional. Então, no caso, seria esse processo que a gente tem vivido hoje em dia, né, de medicalizar excessivamente as crianças, considerando que elas precisam daquela droga, daquele remédio, para melhor aprender, né? Esse conceito de medicalização ele está muito ligado com a questão do fracasso, né? Vocês vão fazer essa ligação. Por quê? Porque quando você diz que fracassa, né, que a criança fracassou, né, ou está em processo de fracasso escolar, o que pode ser feito para reverter esse processo ou para a criança obter sucesso, né? No caso da medicalização, né, vai ser dar um remédio, né? Então, esses dois conceitos estão muito ligados. Mas essa unidade, ela ficou com bastante coisa para se trabalhar. Então, eu vou destacar aqui o quê, né? Nós não fizemos fórum, não pedimos fórum para essa unidade, né? O texto base é um resumo adaptado, feito por mim, a partir do capítulo 1 do livro A Produção do Fracasso Escolar, né? Então, um texto grande, muito denso, eu consegui reduzir, fazer um resumo bem também interessante, com imagens, com caixas de texto. Então, está um texto leve, mas também está um texto leve, mas é profundo, porque traz o conceito de produção do fracasso, que é importante ser trabalhado com bastante cuidado com os alunos, né? E também trago um vídeo base, seria o texto base sobre fracasso. O vídeo base é um vídeo sobre a medicalização. Então, é um vídeo curto, mas que apresenta, né, essa situação, né, que a gente está vivendo, né, de o professor, a mãe, né, e a própria sociedade como um todo está lançando mão, né, do remédio, da droga, do medicamento para cuidar dessas questões que são escolares, que são da relação professor-aluno, que são da relação da escola, dos processos educacionais, dos métodos, das estratégias, enfim. E que muitas vezes são a tentativa de se corrigir, né, entre aspas, isso com uma medicação, né? Nessa unidade 4, é importante destacar que tem uma atividade em grupo. Essa atividade em grupo, né, é a partir de uma imagem, vocês vão ver lá no material, é a partir de uma imagem que representa assim, um professor pedindo para que os alunos, que são vários animais, né, façam uma mesma atividade. Uma mesma atividade, sendo que a atividade é subir na árvore. E os animais são macaco, pinguim, peixe, um passarinho, enfim, um cachorro. Então, para mostrar que há uma diversidade de alunos, uma tarefa única. E o professor quer ver daqueles alunos ali qual que vai conseguir desempenhar melhor aquela tarefa. Então, o que é importante vocês conduzirem aí, vocês mediarem nessa tarefa? É que os alunos entendam, né, primeiramente, a metáfora, né, dos animais que representam a diversidade de alunos que existe numa sala de aula, né? O aluno macaco, o aluno pinguim, o aluno passarinho, o aluno cachorro, etc.
quer dizer o quê? Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua característica, né? Só que o professor vai usar uma mesma tarefa, uma mesma estratégia e enfatizar uma mesma habilidade, que no caso do desenho, né, seria o do macaco, né, subir uma árvore. Só que os outros animais eles não têm essa competência desenvolvida. Então, seria uma atividade injusta, não é? Então, o que vocês têm que focar nessa atividade em grupo, né? Que o fracasso se produz porque não são dadas condições iguais, né, de acesso, né, e de ponto de partida, né? Então, isso vai exemplificar bem o que a gente vai trabalhar lá no texto base, que seria o quê? Né? Que o fracasso ele é produzido por situações injustas, condições sociais diversas, né? Condições econômicas diversas, né? Crianças com habilidades também diversas, com habilidades específicas que muitas vezes não são valorizadas, né, pela escola, pelo professor, pela sociedade de uma forma geral. E aquele aluno que é o aluno padrão, que se encaixa bem nesse modelo, vai ser o que vai avançar. Então, essa atividade é importante para discutir essa questão, né, do mérito, quem tem mérito, quem não tem, do ponto de partida que não é justo, muitas vezes, e que o fracasso se produz nas práticas, né, pedagógicas, nas práticas sociais e etc. Né? Na semana 5, vou andar mais rápido, porque já está quase acabando o meu tempo. Né? Se vocês tiverem também perguntas, eu não sei quantas pessoas estão acompanhando, mas não estou vendo ninguém perguntar. Mas se quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, eu tento responder, tá bom? A unidade 5 traz um texto base um pouco mais denso, né? E, inclusive, eu queria dizer para vocês que eu estou confeccionando, estou fazendo um PowerPoint, um resumo desse texto para ser um material complementar, né, para ajudar também na compreensão do texto, destacando o que é mais importante, né? É uma unidade sobre indisciplina, não é? E aí, o que vai tratar de principal nesse texto, nessa unidade, né? Que a indisciplina, na verdade, ela equivocadamente tem sido tratada apenas como um problema do aluno ou um problema da família ou um problema da escola ou do professor. Entretanto, a gente precisa compreender que a indisciplina ou a crise de autoridade, a gente pode falar assim também, ela faz parte de um todo muito mais complexo. Talvez a gente fazendo a ponte com a questão do fracasso também como uma produção, entender a indisciplina como uma produção, né, social ou também como alguma coisa, como um fenômeno que pode ter várias causas ou uma complexidade, né, de causas, né? Na verdade, a indisciplina pode muitas vezes ser uma forma do aluno estar apontando para alguma coisa que não está dando certo no próprio sistema educacional, né? Ele não estar gostando de estar ali, de estar com algum problema, né, na escola, né? Ou também ele está denunciando alguma questão familiar, né? Alguma questão com relação ao professor, né? Ou com relação a um incômodo que ele esteja sentindo, né? Na verdade, a indisciplina ela não pode ser vista de uma forma simplista
de uma forma simples, encontrando assim uma única causa, mas é preciso ver, e aí na perspectiva do texto, que também traz o Vygotsky, né, é preciso olhar esse conjunto de forças sociais, culturais, econômicas, políticas, familiares, relacionais, subjetivas, na verdade, uma série de fatores que aí sim poderão juntas, né, trazer uma justificativa ou uma explicação para aquela situação de indisciplina, né? Os objetivos dessa unidade é buscar essas causas da indisciplina, não é? Destacar, então, isso no fórum, tá? Mitos ou crenças que têm comumente justificado a indisciplina e como que Vygotsky trata dessa questão, né? Como a psicologia de Vygotsky trata a questão. Os objetivos, né, dessa unidade falam de uma autoridade, como exercer uma autoridade sem autoritarismo, né? Qual o papel do professor diante dessas dificuldades? E será que quem é responsável, né? Quem são os responsáveis? Se não existe culpado, não existe culpa, então quem se responsabiliza por esse processo, por esse fenômeno, não é? Social, político, enfim. Então, essa é a disciplina, a unidade que fala sobre indisciplina, não é? A unidade 6, né, é uma unidade que vai tratar sobre a questão da afetividade, da importância da afetividade para o desenvolvimento, para a aprendizagem, como que a afetividade é um dado primordial, é um traço do ser humano que precisa ser levado em conta, né? Todas as vezes que a gente está falando de relação professor-aluno, aprendizagem e desenvolvimento, né? Foi até uma solicitação de vocês na disciplina de Psicologia 1, alguém me perguntou, não me lembro mais, mas perguntou, professora, quando é que a gente vai falar sobre a importância do afeto? Então, promessa, tá aí, fizemos com muito carinho também essa unidade, tá bem interessante, bem assim, gostosa de estudar, porque o texto base também foi feito por mim, um resumo expandido, tratando um pouco do que seria afetividade, um pouquinho na filosofia, depois no desenvolvimento humano. Aí eu destaco um autor muito importante que vocês não viram até agora, que é o Vallon. Eu acho que o sinal dele é assim. Acho que é assim. O Vallon. E o Vallon ele vai destacar muito a importância do afeto no desenvolvimento do sujeito, né? O afeto vindo junto com o cognitivo, a partir do social, né? Então esse texto vai falar como nós, enquanto quando somos bebês, né, somos dependentes daquele que cuida da gente, daquele que nos dá o afeto, o carinho e também a nutrição, o conforto físico, orgânico e o conforto emocional, conforto afetivo, né? E aí o Vallon vai falar, né, que os bebês eles têm a capacidade de mobilizar afetivamente todo mundo à volta dele. Ninguém fica indiferente a um bebê chorando, né? E esse é o primeiro momento desse afeto, dessa emoção, mobilizando o outro, para que o outro tenha atenção, né, ao bebê. E durante todo o desenvolvimento do sujeito, o afeto é uma forma de mobilizar o outro, né? De mobilizar o outro para que trabalhe junto, para que esteja junto, né, com cada um de nós nesse nosso percurso. Então, o principal da unidade 6 a destacar, né, é a importância da afetividade nas relações de aprendizagem. Por que é importante o afeto na relação professor-aluno?
E aí também o texto traz o Paulo Freire, quando ele fala da relação dialógica. Da importância do diálogo, da importância do educar com afeto, do educar amoroso, né? O Paulo Freire, ele é sensacional né, quando ele fala desse educar amorosamente, né? E não é um amorosamente desvinculado do que se pretende, né, objetivamente também trabalhar com os alunos, mas alguma coisa que não é possível você ensinar sem essa amorosidade, sem esse estar disponível ao outro, né? Então, Paulo Freire nos traz essa contribuição. Nessa unidade, nós temos 3 perguntas do fórum e temos uma atividade em grupo, importante destacar, uma atividade em grupo presencial, que vai trabalhar com um trecho de um vídeo, de um filme. Vale a pena vocês assistirem antes, assim que puderem, que é muito bom. Se chama Escritores da Liberdade. E fala de uma professora que encontra uma turma nos Estados Unidos, uma turma de uma escola de periferia, que reúne membros de várias gangues, né? Então é importante também que essa unidade 6 ela faz uma ponte com a unidade 5, que falava da indisciplina, né? E aí a gente vai ver nesse filme como que a professora consegue, a partir do afeto, a partir dessa disponibilidade ao outro, desenvolver um trabalho com esses alunos que inicialmente eram tão arredios, eram às vezes até agressivos com ela e pareciam que estavam, né, com um único destino, o fracasso. Então esse filme ele reúne os temas que a gente vai ter trabalhado na unidade 4, que seria o fracasso escolar, na unidade 5, que seria a indisciplina, e a gente na unidade 6 traz a importância da afetividade. Então, olha como é que uma unidade está bem ligada com a outra. E é importante vocês destacarem isso na hora da mediação. E para finalizar, né, a unidade 7, ela vai tratar das dificuldades de aprendizagem. E por que é importante essa unidade 7? Porque se a gente vem trabalhando, né, até a unidade 6, um pouco assim, relativizando, né, esse fracasso, né, como produção, né, como a indisciplina também, como uma forma da criança mostrar o que está acontecendo com ela, denunciar que as relações não estão adequadas, que o conteúdo não está satisfatório, enfim, como uma forma de relativizar tudo isso, né? Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, embora a gente não tenha que procurar desde o início uma dificuldade qualquer da criança já ser logo considerada uma dificuldade de aprendizagem, a gente precisa entender que essas dificuldades existem, né? E que nós precisamos estar atentos, né, para quando uma criança, na nossa sala de aula, demonstra algum tipo de obstáculo, apresenta obstáculos no seu desenvolvimento, alguma coisa que não está indo bem, e que muitas vezes outras intervenções mais gerais não funcionam, né? Mas como que essa dificuldade de aprendizagem vai ser abordada na unidade 7, não é? A unidade 7 traz um texto também um pouco denso, que eu prometo que vou fazer também um PowerPoint com as ideias principais, já estou fazendo, já comecei, né? Mas o principal a destacar nessa unidade é conceituar a dificuldade de aprendizagem como uma dificuldade para realizar uma tarefa ou algumas tarefas. Por quê?
Porque normalmente a gente fala assim: ah, aquele menino tem dificuldade de aprendizagem. Mas dificuldade de aprender o quê? Ele tem dificuldade em aprender tudo? Ou ele tem dificuldade em cálculos matemáticos? Ou em leitura? Ou na escrita? Ou no processamento da informação? Enfim, a dificuldade de aprendizagem ela precisa ser avaliada, né? Precisa haver uma avaliação para entender como que o que aquela criança tem, qual a dificuldade que aquela criança tem, e depois tem que ser proposta uma intervenção. Não adianta avaliar e não fazer nada. Então, não adianta você avaliar, a criança tem uma dificuldade de cálculo, mas qual vai ser a intervenção que eu vou desenvolver com ela? Então, o texto ele vai apontar para isso, né? Reconhecer que a avaliação da dificuldade de aprendizagem só tem sentido se está relacionada a uma proposta de intervenção. Ou seja, o que a escola está fazendo para colaborar, para intervir, né, no desenvolvimento dessa criança, para que ela supere as suas dificuldades naquele ponto específico, não é? E aí, esse texto é um pouco denso, como eu falei, eu vou fazer um PowerPoint, mas também a gente tem de avaliação na unidade 7 apenas o fórum, com 3 perguntas, e o jogo, né, o objeto educacional, é um jogo de acertos e erros, então você tem que marcar a resposta certa. Então, na verdade, é quase que uma múltipla escolha, né? O aluno ele vai, no final, ter a pontuação dele a partir dos acertos e dos erros. Mas o importante, assim, quando a gente fala de avaliação, né, e a importância da mediação de vocês, né, é que ao longo da semana sejam destacados esses pontos que eu falei, né? Não importa muito, assim, se preocupar tanto com o final do processo, assim, com a avaliação, com a nota que o aluno vai tirar. Sim, é importante a nota, mas o que ficou, né, de mais importante de se destacar naquela semana? Então, eu acho que é isso, basicamente isso, né? Óbvio, né, que a gente vai ter muitas dúvidas ainda ao longo das nossas semanas, mas eu acho que foi isso que eu destaquei como principal para vocês levarem em consideração no desenrolar dessas 7 semanas. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenhamos mais um bloco aí de disciplinas bem produtivos e que vocês consigam fazer a mediação, né, desses alunos, tentando estimular, que eu acho que é o principal, né? A gente falou aqui sobre afeto, a gente falou aqui sobre relação professor-aluno, e a gente está falando aqui de relação professor-mediador, né? E eu estou falando também da relação mediador-aluno, né? Como que vocês, enquanto mediadores, acolhem, né, essas dúvidas dos alunos, essas dificuldades, como que fazem essa ponte com a gente, os professores autores, né? E aí a gente vai se colocar, né? Eu me coloco à disposição para fazer esse trabalho, né? De mediar, né, ao longo desse processo, as possíveis dúvidas e críticas, acolhendo críticas, ideias, né, que vocês possam ter, que possam contribuir com a nossa disciplina, tá bom? Então, um beijo a todos, muito obrigada pela atenção. Se alguém tiver ainda alguma dúvida,
Não sei até quando a gente pode responder, mas estarei à disposição. Um abraço a todos.